O anime começa com o protagonista, Masaru, um jovem garoto que gosta muito de circo, mas infelizmente ele encontra um que não é alegre e sim aterrorizante. Onde os palhaços matam pessoas, a cena é cortada e nos mostra o mesmo caminhando com uma bagagem, e sendo convidado para um circo por um homem com roupa de pelúcia. Masaru pede para o mesmo levar no circo, ele não responde, então Prota foi embora triste. Koyama tem uma convulsão e para dar um jeito nela e não morrer tem que fazer alguém rir. Por sorte, o único que riu foi o protagonista. O garoto foi embora, mas o mesmo percebe que ele está sendo sequestrado e por gratidão ajuda o menino. Ao dar um soco na cara do sequestrador, percebe que o mesmo não toma dano algum, e muito pelo contrário, ele consegue quebrar a própria cabeça. Koyama, sabendo que não pode ganhar, pega o garoto e sai correndo para dentro de um trem. Masaru explica o que está acontecendo. Depois que o seu pai faleceu, ele vem sendo perseguido por pessoas usando o terno preto. Ele faleceu na estrada com uma coisa no pneu, como se fosse um fantoche, e com isso lembrou tudo o que seu avô falava. Todas as pessoas da família Saga têm um quarto de bonecas e por isso se destacam instrumentos de precisão. A fortuna da família Saga é de bilhões, e se caso o pai do menino falecer, Shirogami irá protegê-lo. Conversando, são atacados novamente pelos homens de terno preto. Aparentemente estão mais fortes, do lado de fora percebe que os mesmos são fantoches. Masaru pede desculpas por ter arrastado Koyama para tudo isso. Ele dá um tapa na cara do menino e fala se precisar de ajuda é só pedir. Ele grita bem alto pela Shirigami, na hora precisa ela aparece e tira o fantoche dentro da mala. Controlando o mesmo é capaz de derrotar o inimigo. Ela explica que conheceu Masaru há 7 anos atrás, quando tinha apenas 4 anos de idade. A garota foi ensinada a controlar fantoches pelo avô do mesmo, Shiragami e Koyanan, se desentendem e partem pra briga. Para separar, o protagonista entra no meio e toma um soco na cara. A partir de agora, Koyama não precisa mais se preocupar com ela, que vai cuidar do garoto. Ele fica muito preocupado porque o seu trabalho é fazer pessoas rirem. Mas se eles continuarem e pessoas irem atrás do garoto, muitas pessoas irão se machucar. De fundo aparece um homem fazendo um telefonema, falando que falhou que apareceu uma pessoa manuseando fantoches, e se pode usar sua arma secreta. Tentando pegar um táxi, Shiragami é ignorada, e para ajudar aparece Koyama, que conhece um médico que está de plantão na cidade. Após levar o garoto para tomar ponto, ele explica que estava nisso por ele mesmo. De repente aparece uma criatura de fundo. Ela está sendo controlada por uma pessoa que foi contratada para matar o garoto. O nome dessa pessoa não é dito. Ele começa atacando a Shiragami, mas a marionete do inimigo é parada com muita facilidade, e com apenas um soco destrói a marionete. Masaru é encurralado por bandidos e para salvar a vida do menino, Koyama acaba com os bandidos. O protagonista fica se culpando pela bagunça. Koyama pede para o garoto rir, ou caso contrário ele vai morrer. Essa doença é causada por pessoas que não estão relaxadas, causando um ataque, e quando isso acontece a tranqueira se contrai causando dificuldades respiratórias. Uma dor insuportável é sentida em cada nervo. Tentando fazer o prota rir é um fracasso, então foi pra rua tentar fazer as pessoas rirem, mas ele estava descontrolado por não conseguir fazer pessoas rirem. Estava assustando as pessoas. Para conter o Narumi aparece Shirogane, batendo na cabeça do mesmo, discutindo, os dois conseguem fazer as pessoas rirem. Ao chegar em casa, Masaru conta sobre a sua mãe, que era uma companheira, se é que você entende, e ganhava pouco dinheiro. Após ela falecer, o garoto começou a morar com seu pai, depois que o mesmo também morreu ele ficou sozinho. Após comer, os dois vão tomar um banho. Narumi fica pensando que o garoto teria dificuldades para se lavar. Ao entrar no banheiro, ele percebe que a Shurigami está tomando banho com o garoto. Ficando envergonhado, ele foi treinar artes marciais. De fundo aparecem bandidos em cima da montanha. Entrando para dentro de casa, ele explica que era uma criança muito fraca no passado. Depois de alguns anos aprendeu artes marciais e se fortaleceu. Promete ensinar o garoto a se tornar mais forte. Indo dormir, Shiragami fica olhando para as estrelas. De repente o garoto acorda e foi até o banheiro. Lá é sequestrado por bandidos. Tentando evitar o sequestro, Shiragami e Narumi são derrotados. No entanto, aparece um antigo sequestrador, Eryo, para ajudá-los. O garoto foi sequestrado pelos seus rivais e ele explica que as pessoas estão incomodadas com a fortuna do garoto e se refere a eles como sequestradores. Eryo faz parte dos assassinos, foi contratado para matar o garoto, por motivos diferentes. Ele foi sequestrado por uma pessoa que quer adotar o garoto, mas um local é cercado por marionetes. No dia seguinte, o protagonista acorda e o dono da mansão se chama Saiga Zenki, o irmão mais novo do seu pai, mas ele sente que esse homem tem uma aura assustadora. No lado de fora, Shiragami e Narumi têm um plano, se chamar a atenção enquanto Eryo e seus capangas entram. Saindo correndo até a casa, Shiragami é parada por uma garota, que também é uma controladora de marionetes. Um dos capangas tentou derrubar o portão, no entanto foi
foi derrotado facilmente. Shiragami, com apenas um golpe, foi capaz de derrubar o portão. A cena é cortada e aparece o protagonista almoçando, mas infelizmente ele estava sem fome e pediu para ir no banheiro. Zengi não confia no garoto e quer ir junto com ele. Ele então empurra o velho e sai correndo, e se esconde dentro de um armário. O velhote fala que se o garoto sair não vai apanhar tanto. No lado de fora, Shiragami derrota a marionete com muita facilidade. Ryo então responde dizendo que fazem parte do clã de Kuroga. Séculos atrás, o clã vinha fazendo dança sagrada das marionetes para os deuses. De volta para o garoto, ele encontra um livro com seu nome, dizendo que ele é a isca, marionete e marionetista se tornam desnecessários, e que Masaru é o gatilho para o clã de Kuroga se explodirem. Isso foi escrito pelo pai do garoto, voltando para Eiryu. Ele explica que a família Saiga sempre fizeram suas marionetes. Há muito tempo atrás, Kuroga pagou a Saiga para fazer marionete, mas agora é a Saiga que paga uma quantia enorme em dinheiro para fazer testes de performance nas marionetes. Masaru descobre todo o plano. Se deixar a fortuna para o mesmo, o clã de Kuroga vai lutar pelo garoto. Ao dividido, o clã Kuroga irá usar essas marionetes para matar uns aos outros. Zangi encontra o garoto e o espanca, assim recebendo a notícia que os amigos do Masaru morreram. Indo até as câmeras, percebe que eles estão vivos ao sofrer uma queda bem grave. Nos é mostrado um flashback sobre a Shiragami. Ela foi criada para se tornar uma marionete, e sempre quando errava, apanhava nas mãos, seus sentimentos e dores eram esquecidos. Ela foi criada para matar marionetes e não saber sorrir. Narumi condiz que ela tem um belo sorriso e não é uma marionete. Sentimentos entre os dois começam a florescer. Após fugir, o garoto foi no lugar mais alto da casa e prometeu se estar vivo vai sorrir para sempre. Pulando, ele derrota o bandido e encontra o Erio, oferecendo uma proposta para o mesmo se tornar o seu capanga. Mesmo com uma proposta tentadora, eles vão ser fiel aos seus contratantes. Então, o garoto mostra o que está escrito no livro, dizendo que as pessoas que controlam as marionetes são usadas como cobaia para se matarem. Eles então aceitam a proposta do garoto e a primeira missão é levar o garoto até o seu tio. Chegando lá, ele se depara com Narumi e Shiragami estão prestes a ser mortos, e para salvar a vida dos dois, ele aceita ser filho de Zeng, mas ele é enganado porque não irá poupar a vida dos dois, apenas fazer uma lavagem cerebral no garoto. Deixando a raiva controlar ele mesmo, ele quebra a perna do seu tio e sai correndo porque tem uma bomba debaixo do prédio. No cativeiro, Shiragami se lembra dos tempos que ficava trancado em uma jaula e sendo controlada. Para confortar a garota, Narumi dá um abraço na mesma e ela fica calma. Subindo em um prédio, ele calcula a distância para pular e salvar a vida dos dois. Após um pulo incrível, eles conseguiram achar os dois. Narumi usou toda a sua força para quebrar a jaula e foi combater o inimigo. Após derrotar vários, infelizmente ele fica gravemente ferido e a Shiragami também. Para salvar todo mundo, ele lembra dos golpes que viu a Shiragami fazer e derrota os inimigos. No entanto, a bomba explode e destrói a casa. Para salvar a vida de todo mundo, usaram uma linha de ferro e fugiram, exceto Masaru, que caiu, e para salvar o garoto, Narumi pulou junto. Após o teto desabar nas suas costas, Namori fala uma última coisa para o garoto, e é para o mesmo sorrir. Após salvar a vida do protagonista, ele deixou seu braço como forma de segurança e se foi. Ao passar 2 meses internado, finalmente ele foi capaz de voltar à sua rotina normal e frequentar a escola. Shiragami parou no ensino médio e vai junto com ele até a escola, que é do lado. Ele se lembra dos momentos que sofreu bullying no colégio. Mesmo as pessoas roubando seus sapatos, ele sempre sorria porque já passou por coisas piores. Após sofrer bullying o dia todo, ele toma um tapa na cara e é mostrado cicatrizes que ficou da batalha. Na aula de educação física, a amiga do garoto pergunta o que está acontecendo e quem as pessoas que o salvou. Ele então condiz que foram 2 pessoas incríveis, uma francesa e um cara muito forte. Na saída do colégio, Masaru leva a mesma para o circo e fala que ela pode se juntar a eles e ser feliz. No final do 5º episódio, aparece Namori em um hospital, com o médico usando o primeiro símbolo de alquimia com o remédio supremo e pede para sua ajuda. Ele acordou de um sono profundo há cerca de 1 mês atrás, e a única coisa que ele se lembra é de uma garota chorando e de um menino sorrindo. Ele foi enviado para um hospital nos Estados Unidos e curado por um médico chamado Guy. Olhando para o lado, ele encontrou uma garota que sai correndo. Ele foi atrás da garota e descobriu que tem pessoas com a mesma síndrome que ele. Ele desmaia de repente explicando o que aconteceu, mas ele foi encontrado em uma mansão no Japão. Na hora que o médico chegou, ele já tinha perdido muito sangue e foi obrigado a levar o Namori a esse hospital para salvá-lo. Esse local tem exatamente 2.000 crianças que têm essa síndrome. A cura está demorando muito para ser criada. Ele foi levado para os Estados Unidos para ser recrutado. A única coisa que ele faz é comer e brincar com as crianças, porque sua memória foi perdida, mas não os seus sentimentos. Andando tranquilamente, ele vê pessoas se drogando e crianças sendo interrogadas cujos parentes foram mortos. Faz parte da caçada ao mecanismo. Ele fica furioso e quebra
pro Fido para salvar as crianças, Namori descobre que consegue se regenerar, mas é explicado que os médicos se drogam para fazer as crianças sorrirem e para não ter os sintomas. Guy responde que esse local é o inferno. A cena é cortada e aparece pessoas atrás dos marionetistas. Voltando para o Naruma, é mostrado para ele a outra parte da clínica. Existem exatamente 3 estágios da síndrome. O primeiro é respirar com uma grande dificuldade e dor por toda a parte do corpo. O segundo é complicações e deficiências imunológicas. Nesse local, quem morre é o sortudo. O verdadeiro horror da síndrome está no estágio final. Infelizmente, as crianças não podem mais morrer. Suas temperaturas caíram e seus músculos estão rígidos. Guy finalmente explica o motivo de Narumi conseguir se curar. Foi usado um elixir chamado Água Vitae, um elixir capaz de curar tudo. Ele foi criado por um alquimista, infelizmente acabou e foi usado sua última quantia no Narumi. Eles pedem ajuda do mesmo para combater a organização chamada Automata, que espalham um produto, são mais conhecidos como o Circo da Meia-Noite, e pede para ele se tornar um Shiragami. Guy também é um Shiragami, mais conhecido como um marionetista, que derrota os automatas porque eles gostam de sangue humanos. Eles espalham a doença e não adiantava salvar uma ou 2 pessoas, e foi por isso que o Prota virou um Shirogami, porque se eles salvassem 2 crianças, ninguém ia salvar o restante. A tutora indica ele usar uma máscara para esconder o seu coração partido. Soltando uma aura maligna perto de derrotar os inimigos, acaba o 6º episódio.